Vocês já tiveram aula de nematóide? Vocês são estudantes? Agronomia? Não, técnica agropecuária. Técnica agropecuária? Já tiveram alguma coisa sobre nematóide? O que é o nematóide? Já chegaram a ver no microscópio ou não? Não. O nematóide, a princípio, vamos falar um pouquinho do que é o nematóide. O nematóide são vermes invisíveis a olho nu. Eles têm um tamanho de meio milímetro de comprimento, 10 vezes menor que um fio de cabelo. Imagina um diâmetro do fio de cabelo 10 vezes menor. Ou seja, você não consegue ver o nematóide a olho nu. Impossível. Então os nematóides, eles fazem o quê? Eles atacam uma grande quantidade de culturas. De hortaliça, soja, milho, todas as culturas que você imaginar tem nematóide. Aí ele pega esse estilete e vai furando a célula da planta para roubar o que é a seiva da planta. A seiva é composta de água, os nutrientes que a planta precisa, correto? Então a seiva passa por dentro do estilete, por esse canalzinho aqui que tem uma válvula que succiona essa comida do nematóide e cai aqui embaixo no esôfago dele, no intestino. Né? Então, o primeiro ponto, os nematóides que têm essa estrutura são nematóides que causam danos, porque tem o estilete, né? A gente fala estilete. Aí nós temos nematóides, por exemplo, que são enroladinhos, que são os helicotilencos. Tem nematóides que não são enrolados, tem nematóides que são de uma maneira diferente. Isso aqui nós estamos falando de larvas, fazem jovem, né? Juvenil. Aí, por exemplo, aqui nós temos uma imagem do meloidógeno. O meloidógeno, que é o nematóide de capa de livro, revistas, que é o nematóide, como eu falei assim para vocês, que é da galha, né? Que é aquele nematóide que aqueles carocinhos na raiz. Tem o estilete lá em cima, tem a parte mais clara aqui que vocês estão vendo aqui, que aqui é o esôfago do nematóide, aquela válvula que vai succionar a comida, e o alimento cai nessa parte escura que vocês estão vendo aqui. Essa parte escura é o que? O intestino do nematóide. Então, outro ponto interessante, nematóides que tem o estilete, essa parte escura, aí são nematóides fitoparasitos. São nematóides que causam dano. Né? Então, aqui é o meloidógeno. Esse daqui é o Pratylenchus. Qual é a diferença básica que nós estamos vendo aqui? Esse anterior aqui, nós não estamos vendo muito bem o estilete dele. É muito delicado. Já o Pratylenchus, o estilete é maior. Né? E o Pratylenchus é o nematóide das lesões. Por que das lesões? Porque quando ele chega na raiz, ele vai arrebentando a célula. Ele machuca a célula da planta, propicia o quê? Com que entre fungos, bactérias nas raízes e apodrece as raízes. Então ele não injeta nenhuma secreção, nenhuma toxina na raiz, ele não faz isso. Ele arrebenta com a raiz, o Pratylenchus. Já o meloidógeno, na hora que ele vai furar a raiz, ele joga uma secreção, que a raiz faz o quê? Tipo um câncer, um tumor, que é a galha. Então aqui é o Pratylenchus, que é o nematóide de gramíneas, ataca muito milho, cana, esses nematóides aqui. Existem também, por exemplo, helicotilencos, que isso daqui ocorre na maioria das culturas, é forma helicoidal, ele é enroladinho, né? São algumas formas de nematóides. Rotilencos reniformes, por exemplo, isso aqui é do algodão. A fêmea do nematóide é formada de um rim, por isso que é reniforme, é radical grego, tá? Rotilencos reniformes. Aí nós temos aqui os tilencorrincos, nematóides que atacam outras culturas também, que está citado, tá vendo que tem diferença, um é enrolado, outro não é, estilete, né? Intestino. Olha aí, tem até assim, olha, criconemela. Varia bastante, né, os nematóides. Aqui é uma pincelada rápida. E existem nematóides de vida livre. Esses nematóides não têm o estilete aqui, ó. Eles não são fitoparasitas. Ele não vai competir na nutrição da planta. Agora, quem fala, por exemplo, minha cultura não tem nematóide. Mentira. Nematóide tem tudo quanto é lugar. Você precisa saber que nematóide você tem. É o primeiro ponto. Porque se uma cultura não tiver nematóide, o solo não é bom. Porque tem nematóide de vida livre que come outros nematóides. Existe o controle biológico envolvido, tá? Então aqui não tem o estilete, é um nematóide de vida livre. Está escuro aqui dentro do intestino, que nem o outro? Não está. Ele não vai roubar a seiva da planta. Esse aqui ele come fungo, bactéria no solo, ele vai se alimentar de outra coisa, não é da célula da planta, tá? Então é um nematóide de vida livre. Então, uma pincelada rápida dos tipos de nematóides que existem por aí, tá? Olha aqui, culturas e nematóides principais. Deixei em vermelho, porque o foco nosso aqui, da feira, nós temos muitos produtores de goiaba, ornamentais, morango, uva, né? Mas olha aí, vários tipos de nematóides. Pratylenchus brachios, eucalipto, isso aqui ataca também cana de açúcar. Quer dizer, isso é importante. Quando a gente sabe o nematóide está presente numa cultura, se você tira aquela cultura, planta uma outra, que esse mesmo nematóide vai atacar, a rotação de cultura não funciona. Não é? Então você tem que saber que nematóide que você tem para fazer a rotação de cultura certinha, para aquele bicho não se multiplicar na outra. Aí que é a importância da rotação de cultura. Tá? Então aqui é uma lista, não vou ficar falando por um, mas só para vocês verem os principais de cada cultura. Tá? Bom, as relações com as plantas, os nematóides. Desse desenho aqui, eu quero dizer o seguinte.
Nós temos aqui o nematóide que faz o ovo, né? Coloca os ovos para a parte de fora das raízes. Aí, a parte da eclosão, nós temos a fase J1, J2, J3, que é juvenil. Então, o juvenil, ele sai aqui do ovo, essa larvinha pequenininha, é a fase infectiva. Esse nematóide, nessa fase aqui, ele vai chegar na raiz da planta, vai colonizar a raiz e vai entrar. Né? Entrando dentro da raiz, ele começa a alimentar. O nematóide, que não é muito pequenininho, ele precisa de comida. Né? É igual um bebê, precisa comer direto para crescer. O nematóide pequenininho, quando ele infecta a raiz, é a fase mais agressiva dele, porque ele tem que alimentar bastante para crescer. Então aqui, alimentando nessa fase aqui, ó, J2, que é a fase infectiva. Infectou a raiz, completa o ciclo dentro da planta. Meloidose, pra você ter uma ideia, ciclo de um mês, a fêmea coloca ao redor de 600 a 800 ovos por mês. Tá? Então quer dizer o seguinte, você tem aqui um problema, por exemplo, estufa, tem muito produtor que produz aí hortaliça em estufa. O que você tem dentro de uma estufa? Condição favorável, temperatura, umidade, adubação, não tem? Tudo propício para a planta crescer? É isso que ele gosta. É a mesma coisa que a planta gosta, ele vai adorar. Para a população fazer assim, ó, explodir. Né? Então aqui mostra um pouquinho esse esquema da reprodução dele. Falando do nematóide, uma pincelada rápida, né, gente? Se falar de nematóide, eu precisaria de muito mais minutos para falar de cada um, como é que é a ação aqui. Mas hoje a Valagro tem um produto que atua nesse mecanismo de controle de nematóides. O produto da Valagro chama-se Candleman. O Candleman não é nematicida. Quando eu falo para vocês nematicida, o que eu estou falando? É um produto que mata o nematóide. Ida, mata. O produto da Valagro é nematostático. O que a gente trabalha? Uma proteção da planta contra o ataque do nematóide, ao contrário. Então nós vamos trabalhar a planta para ela não sofrer o dano do nematóide. Como? Como que a gente vai fazer isso? Nós temos hoje no Candleman uma tecnologia genômica, conhecida como GEA099. A Valagro hoje, a nível mundial, ela tem o quê? Mapeado, nós sabemos, nas plantas, quais genes estão envolvidos para cada resistência. Por exemplo, o Candleman, com essa tecnologia Guia Power, ele vai fazer alguma coisa na planta que vai deixar a planta resistente contra a ação do nematóide. Aqui nós temos nitrogênio e potássio na formulação, mas não é como adubação. O mecanismo dele é outro. Tá? A função básica do Candleman é o que? Deixar a planta resistente ao nematóide. Como? Aqui nós temos, como que ele trabalha? O GEA099 cria condições adversas para o desenvolvimento dos nematóides. Aumenta a resistência do sistema radicular ao ataque e colonização dos nematóides. E outro, atividade nutricional e recuperação das raízes também. Falar um pouquinho mais aqui, como que esse produto trabalha? Primeira coisa, atuação repelente. O Candleman aqui quando aplicado aqui no solo, ele vai gerar nessa região da rizosfera uma ação que vai impedir que o nematóide chegue próximo da raiz. Aqui. Há uma condição desfavorável aqui nessa região aqui, que era GEA099. Aí envolve a parte da aleloquímicos, tudo isso daí. A planta não emite uma sensação de atração para o nematóide. Primeira coisa, uma atividade repelente. Outra coisa, como nós temos a raiz, o estilete do nematóide não vai perfurar a raiz ali para entrar? Né? Se a gente deixar a raiz mais grossa, lembra que eu falei para vocês do meloidose, o estilete fininho, né? Nematóide da galha? O que a Valagro trabalha? Com o mecanismo que é a 099, a ativação de genes, de alguns genes, para aumentar a lignificação da célula, da raiz. Aumentando a lignificação da célula, esse estilete aqui vai ter dificuldade de penetrar a célula. Aí, outra coisa, dificuldade de penetração do nematóide na raiz, correto? Então ele trabalha dessa forma aí. Reduzindo as galhas e penetração dos nematóides. E aqui está envolvido mais uma coisa técnica, por exemplo, citocinina, auxina, nos balanços de um do outro, por exemplo, você tem mais citocinina, menos auxina, você tem uma redução das galhas. A galha, como vocês estão vendo aqui, ela está cheia de fêmeas aqui dentro do meloidóide. A fêmea do meloidóide coloca os ovos para fora, daqui, da raiz, numa massa gelatinosa, né? Que vai eclodir os novos ovos e os juvenis que vão infectar outras raízes. Então o que acontece? Há uma redução dessas galhas aqui e aí não há reprodução desses nematóides. Tá? Então o que ele faz? Reduz as galhas e penetração dos nematóides. O outro ponto. Aqui nós estamos falando da atividade nutricional. Se você tem um input maior aqui nas plantas de deixá-la mais resistente ao ataque nematóide, você tem um melhor desenvolvimento vegetativo da planta. Né? Que a raiz não está sofrendo ataque nematóide, correto? Então a planta desenvolve melhor. É um outro ponto.
E a recuperação do sistema radicular. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho um nematóide atacando essa raiz aqui, a raiz já está atacada, eu não vou matar o nematóide. Deixa ele quietinho ali, vamos reduzir um pouquinho a galha ali, vamos fazer raiz nova, né? Então o que o produto faz? Ele induz a formação de novas raízes. Porque se você tem um adubo ali, a água, as condições favoráveis, essa raiz atacada deixa a planta buscar outra forma, outra boca para puxar a comida, né? Que o que ele faz? Aumenta o sistema radicular da planta. Então, aqui algumas imagens de um trabalho que foram feitos em 2012 para 2013, até foi eu que fiz esse trabalho em Serquilho, perto de Piracicaba. Fui numa área do produtor altamente atacada por meloidógeno, como vocês estão vendo aqui, as galhas nas raízes, esses carocinhos aqui, meloidógeno, de monte. O que foi feito lá? Nós fizemos uma aplicação primeiramente em bandeja. O que eu estou falando para vocês? A Valagro não mexe com a agroquímica, nós estamos trabalhando a planta para deixar ela resistente ao nematóide, correto? Então, se eu tenho a bandeja, o que nós fizemos? Fizemos uma solução de água com quinoném, fizemos uma imersão dessa bandeja na água. Para quê? Aquela água entrou em contato com o substrato, ela vai atuar naquela região da rizosfera. Nós vamos estar dando uma vacina ali como proteção ao nematóide, tá? Dose, 10 ml por 20 litros d'água. O que eu fiz? Fiz uma imersão dessa bandeja ali. Aplicação depois de 7 dias depois do plantio, levei essa bandeja à casa de vegetação, deixei um pouco lá, depois plantou. Levou, plantou, uma semana após, fez essa aplicação, 2 ml por metro quadrado, dá uma dose de 20 litros por hectare. Então foi direcionado na planta, ali, do alface. E reaplicado a cada 15 dias. Esse foi o experimento inicial, tá? Uma infestação muito alta de nematóide. Nós obtivemos em Serquilho, perto de Piracicaba lá. O resultado antes e depois. A galha não teve mais ataque da galha. Voltei lá no produtor e estava altamente satisfeito com o resultado, porque foi a única empresa que conseguiu resolver o produto dele de nematóide de uma maneira que não deixa resíduo, que não é nematicida, não deixa resíduo nenhum no alface, na horticultura, você pode usar, aumenta a raiz, reduz galha, aumenta o vigor da planta. É isso que ocorreu em Serquilho. Aqui, um outro resultado em goiaba. Nematóide em goiaba é um problema sério. Nós temos um trabalho na região de Monte Alto, um produtor grande, lá uma indústria, inclusive, que faz goiabada lá, em Monte Alto. O problema que eles estavam tendo lá. O que nós fizemos lá? Meloidógeno enterolobe, que é o principal nematóide aí que ataca a goiaba. Lá foi feito um trabalho, uma goiaba de 15 anos de idade. Nós fizemos algumas parcelas e 2 plantas por parcela. 2 plantinhas de goiaba. Delimitamos a área e fizemos a aplicação de 25 ml por planta do Quendoném, 50 ml e 75 ml em intervalo de 45 dias. Cada 45 dias voltar a fazer a aplicação lá. Vamos ver o que vai acontecer. E fomos avaliando o vigor da planta, desenvolvimento, número de nematóides existentes nessa área, né? O que ia acontecer? Bom, então está aqui. Avaliação final, fevereiro de 2013, há um ano e pouco atrás. Foi no município de Vista Alegre, está do lado de Monte Alto, na empresa Val Alimentos. Já ouviram falar da Val Alimentos? Ela fabrica bastante goiabada no estado de São Paulo, aí, é uma empresa bem conhecida na área. Então, nós fizemos o quê? Coletamos frutos por parcela, os resultados que obtivemos de coleta de fruto em cada parcela, que nem vocês estão vendo aqui, testemunha, 25 ml, 50, 75 ml. Aqui, 574, 583, 618, 833. Notem que está aumentando o número de frutos por cada parcela. Houve um aumento. Embaixo, número médio de frutos está aqui. Quantidade média de quilo por planta nas parcelas, quilo por cada planta. Houve também um aumento aqui, ó. Aqui teve uma pequena diferença, mas estatisticamente está próximo, né? Então, o que nós observamos aqui? 75 ml por planta, olha o salto que deu em produtividade. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: nós estamos melhorando a planta. Está trabalhando a planta para ficar mais resistente ao ataque do nematóide. Muitas vezes o nematóide está no solo, você tem que fazer uma avaliação ali no laboratório, não vai ver muita correlação. O nematóide ali está presente. Mas o que me interessa? Não é o nematóide, é a planta também. Não é? Então é isso daí. Média de frutos por planta. O gráfico mostrando, né, de acordo com os tratamentos, testemunha, 25, 50, 75 ml. Subindo aqui o número médio de frutos por planta. Esse quilo por planta, aquele dado que eu mostrei para vocês anteriormente, nós não obtivemos esse dado. Foram os produtores que foram no campo e eles passaram para a gente esses dados aqui. Isso veio da Val Alimentos. O que ele mostra aqui? 104 quilos por planta. Um resultado muito significativo. A partir desse experimento,
estão expandindo para uma área comercial agora, na região de Pirangi. Foi o primeiro start de Kendall Man em Goiaba. Você vê que é recente, foi 2012, 2013. Esse produto é novo, chegou no Brasil faz um ano e pouco. Quer dizer, tem muita coisa ainda que pode vir aí de novidade, porque o produto é bom. E aqui, um detalhe do experimento. A aplicação realizada com regador de 10 litros, nós molhamos em volta da planta, irrigado ao redor da planta com regador, intervalo de 45 dias, um mês e meio voltava lá e reaplicava. A dose variou de 25 a 75, experimental, só que a conclusão final. Kendall Man, 60 ml por planta, intervalo de 45 dias, para goiaba, né? Falando de goiaba aqui, essa dose que nós encontramos. O Viva é um outro produto da empresa que ele melhora o que? O vigor da planta, trabalha a planta também na parte melhor de raiz, parte de estresse, vigor, tudo vegetativo. É aplicado 2 vezes também, uma na primavera e outra no inverno, para dar uma melhorada, uma acelerada nesse processo também. É isso que eles estão fazendo lá. Fertirrigação, aspersão e não apresenta problemas com nenhuma outra mistura. Aplicar algum outro produto também junto, pode ser aplicado sem problema. Aqui, um trabalho que nós estamos mostrando para vocês. Esse trabalho aqui foi da Unesp em Jaboticabal, do professor Jaime Maia dos Santos, que é um nematologista da Unesp, né? Muito conceituado no Brasil, um nematologista lá. Foi feito trabalho com Kendall Man em berinjela. Berinjela é muito suscetível ao ataque do nematóide, né, do meloidógeno. Foi inoculado os vasos com uma quantidade X de nematóide e avaliado o que acontecia com isso daí no decorrer do tempo. Então nós vemos o que aqui? Kendall Man aqui com 7 litros. Vamos dar uma olhadinha. Testemunha, Kendall Man com 7 litros. Número de ovos e juvenis em 10 gramas de raiz. Olha a redução que já obtivemos aqui. A testemunha 30 mil para 2 mil. 15 litros, 1.400. 20 litros, essa daqui e o concorrente 6 mil e pouco. Olhando assim, houve uma redução da quantidade de ovos e juvenis. Por quê? Provavelmente não infectou a raiz, não deixou completar o ciclo, tá, do nematóide, a fêmea não colocou os ovos para lá de fora, não eclodiram no solo, não infectaram, é isso que nós estamos buscando. Tá? Então o trabalho do Kendall Man é esse, não é matar nematóide, ele não vai matar, está lá, mas é trabalhar a planta, né, contra esse ataque do nematóide aí. Aqui foi feito um trabalho, o que foi feito? Volume estimado por meio do produto entre a altura da planta e o diâmetro do colo, né? Foi ser o que? O volume, é uma massa. Ver se a planta é mais caneluda ou não, mais resistente. Kendall Man apresentou um resultado maior aqui também. Então, de tudo isso, gente, vocês veem que ao redor de 15 litros por hectare, ou 2 aplicações de 7 litros em berinjela, é o adequado para o controle do nematóide. Kendall só é absorvido pela raiz. Ele fica, não, folha não, é no solo. Ele fica no solo, né? Trabalha como proteção da planta ali no solo. Eu vou só mostrar o último vídeo, a gente começa a bater um papo nos minutos finais, tá? É um vídeo agora do Kendall Man, da Valago, que fala um pouco da empresa, né? Os primeiros minutos aqui. Depois nós vamos focar o Kendall Man, tudo que eu falei para vocês aqui está no vídeo, de uma forma bem resumida, para a gente esclarecer um pouco mais, tá?